Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer o quarto capítulo de Sword Art Online Unital Ring Light Novel, então é melhor se sentar porque nesse vídeo Kirito, Asuna e Alice vão ter que consertar a cabana. Bom, vocês entenderão em breve. Assista o vídeo para você saber o que é que eu tô falando. Capítulo 5, Capítulo 4, O Novo Mundo Parte 1. Eu caí em uma posição estranha. Segundos depois que afundei no lago, usei as minhas pernas e braços para subir a superfície da água. Assim que minha cabeça saiu da água, eu me engasguei com a água. Depois disso, Asuna e Alice também apareceram. Pelo visto receberam o mesmo impacto que eu, embora não seja muito bom nadando com apenas metade do meu HP sobrando. Supôs que estávamos na região onde há uma área de monstros como crocodilos, tartarugas, enguias e outros tendem a se esconder nos grandes rios. Quanto mais rápido saíssemos dali, mais tranquilo ficaria. Kirito, elas também não podem voar. Quando olhei para as costas de Alice, suas asas também tinham sumido. Estranhamente, embora as orelhas de gato de Alice permaneceram intactas, já Asuna não possuía suas orelhas de uma elfo. Um sentimento estranho começou a aparecer aos poucos, mas, no momento é mais importante garantir nossa segurança. Kirito, não há outra opção a não ser nadar. Depois disso, comecei a nadar lentamente para o lado direito onde a cabana havia caído. Felizmente, os predadores saíram do rio. Quando alcançamos a borda, todos nós suspiramos. Ouvindo a voz de Asuna, eu assumi que ela estava cansada. Na floresta, estávamos exaustos. Eu toquei minha mão final do rio. Havia muitas árvores caídas no chão, como se elas tivessem sido abatidas por um monstro. Mesmo que houvesse um pouco de fumaça, a cabana não era visível daqui. Parece estar escondida entre as rochas ou caiu em pedaços no chão. Asuna, eu estou bem. Ela sussurra a Alice. Eu não entendo o que aconteceu com a cabana. Alice se aproximou enquanto tocava suas orelhas com a mão direita, curvando a cabeça. Alice, é tão difícil não ficar seco. Meu casaco preto também tinha gotas de água. Mas a Lô recentemente forneceu conforto extra em seu jogo, encurtando o efeito de ficar molhado. Kirito, se você nadar, suas roupas vão secar novamente em 10 segundos, depois de sair da água, seu cabelo ou roupas vão secar imediatamente. Talvez se um novo encrade por ser um fenômeno estranho, pode ser parte de um mais sério e maior incidente. Como eu estava começando a ter frio, tentei abrir a janela do menu com a mão esquerda para abrir meu inventário, mas o menu não abriu. Kirito, mas o que? Enquanto murmurava com raiva, toquei o ar com os dois dedos, mas, não importa quantas vezes eu tentava, o efeito do som familiar que eu costumava ouvir também não apareceu. Tentei com a mão direita nada. Estava começando a me preocupar quando escuto um bip curto e uma pequena janela apareceu sob minha mão direita. Olho para ela rapidamente, que tinha uma fonte gótica que eu nunca tinha visto antes. Dica: para abrir a janela do menu, desenhe um círculo no ar e gire no sentido horário com os dedos com um indicador e médio da mão direita. Dobrei meu pescoço e tentei fazer um círculo de 10 centímetros de diâmetro no ar com meus dois dedos, seguindo as instruções. Um som estranho, o menu com a tela roxa apareceu. Foi um alívio para Asuna e Alice, que estava olhando da direita ao meu lado, mas as duas estavam surpresas. A tela do menu não é um quadrado como em Sao ou Alô, mas na forma de um menu circular com ícones simples. Não é um formato estranho, mas nunca ouvi falar dessa interface circular, da cor roxa. O nome de usuário Alô foi alterado. Verificamos que no sentido horário existem 8 tipos de status, habilidades, ferramentas, objetos, missões, mapas, comunicação e sistemas. Como menos dos morph comuns em geral, mas essa falta de familiaridade parece um pouco fria. Pressionei o botão no canto superior esquerdo com a ponta do meu dedo. O círculo roxo girou e nos mostrou vários submenus. Gráficos, som, configurações de interface do usuário e ícones de porta e ícones de deslogar. Alice olhou. Asuna, ufa! Para a Asuna, que respirava aliviada. Alice, eu tinha me esquecido que vocês não saíram do sal, não é? Asuna respondeu rapidamente. Asuna, sim.
Acena com a cabeça com um sorriso amargo nas palavras de Alice. Asuna, o Amusphere é um dispositivo seguro, é pequeno. Não acho provável que aconteça novamente, mas, quando algo acontecer diferente do normal em um mundo virtual, é realmente incrível, verdade? Alice, suponho que seja uma reação natural. Asuna, sim, podemos sair, mas agora minha prioridade é verificar o estado de nossa cabana. Não, antes disso, há outra coisa que eu quero verificar. Alice, o que aconteceu com as outras partes do novo Aincrad que caíram no chão? É difícil pensar que a estrutura gigante simplesmente colapsou sem deixar vestígios, mas há uma chance de que os danos, devido à queda, também afetarão os jogadores de dentro. Lisbeth e a Sílica estavam melhorando suas habilidades com Lui no 45º andar. Agora o próprio ícone de comunicação mudou. Existe uma maneira mais rápida de fazer isso. Kirito, Yui, você tá aí? Falando para o alto, esperei sua reação. Asuna e Alice olharam para o céu. Yui, nascida em Sal, está listada no sistema de Alô como uma fada guiadora. Ao contrário de outras fadas, ela pode voar à vontade, mas se eu disser o nome dela, pode aparecer de qualquer lugar. Mas dessa vez em alguns segundos e nada aconteceu. Normalmente quando eu ligo para ela, ela saltava imediatamente do ar. Asuna, Kirito-kun, o que houve com a Yui-chan? Eu respondi diretamente ao sussurro de Asuna. Kirito, ela está caçando com Liz no 45º andar. Se ainda estivermos conectados ao alô, devemos ser capazes de entrar em contato com ela. Asuna, sim, tem razão. Alice, que se adiantou, olhou para o céu que não era mais azul. Alice, isso é realmente alô. Kirito, bem. Eu me senti perdido. Os olhos azuis de Alice se viraram para o lado da floresta atrás de nós. Alice, Kirito, os tipos de plantas em Alô são muito limitados, ao contrário do mundo real, ou Underworld, que tem mais de 30 espécies de árvores. Mas nunca vi essas árvores antes. Kirito, se você diz. Ao mesmo tempo, Asuna também se dirigiu para a floresta atrás de nós. Presumo que as árvores sejam relativamente altas, mas não posso adivinhar seus nomes. Asuna também acenou com a cabeça. Talvez elas tenham sido apresentadas sem aviso, mas mesmo que houvesse tal evento, mas esta introdução é muito surpreendente. Mas pelo menos a Yui pode nos responder se ela ainda estiver em Alô. Enquanto falava comigo mesmo, toquei no menu circular novamente. Com um som agudo, o ícone do círculo roxo abriu e se dividiu em 4 janelas. Kirito, ei. Meus dados de personagem. Minhas palavras vacilaram como fumaça. No topo de janela, aqui está o nome do meu personagem Kirito. Assim como a nossa barra de status. Mas no lado direito do meu nome, algo estava brilhando. Nível 1. Na parte inferior, há uma barra de 4 cores. Da parte do topo diz HP, MP, TP e SP. Na barra HP diz 98, 200, então o MP, TP e SP 100, 100 com feixe. Eu entendo que é HP e MP, mas o que são SP e TP? Não é possível. Nível 1, Asuna e Alice olharam para mim em silêncio por 2 segundos. Em seguida, elas levantaram as mãos e abriram um menu. Elas viram a tela de status Asuna, eu também estou no nível 1. Alice, tá brincando, eu também tô no nível 1. Asuna, o que tá acontecendo aqui? Alice, como é possível? Elas se amontoaram em cima de mim e eu balancei minha cabeça. Kirito, não me pergunte, estou tão surpreso quanto vocês 1 ano e meio atrás. Egil me ofereceu jogar este jogo para poder salvar a Asuna das garras de Sugou. E se não me engano, não existe tal coisa como níveis nas variações sistema. Habilidades usadas repetidamente continuarão a aumentar, mas esses pontos, não, eles sobem muito, mesmo que subam. Fiquei incomodado com o sorriso do dono de um bar na vida real, que apontou para mim com o dedo, mas rapidamente desapareceu aquela imagem e continuei pensando. Não apenas a interface de usuário, dados dos personagens mudaram para o nível 1, mas as barras do lado superior esquerdo estão divididas em 2 após a queda no rio. A barra MP é colorida de vermelho, que está abaixo da barra de HP, que não mudou, e há 2 novas barras abaixo dela.
talvez o azul seja TP e o amarelo é SP. Kirito, talvez quando nossas asas desapareceram, o sistema mudou naquele momento. Enquanto murmurava, Asuna tocou suas orelhas, que haviam sido encurtadas. Asuna, esta atualização não é incomum para restaurar dados de personagens, é maior do que um bug na interface do usuário ou uma falha de sistema. Kirito, é verdade. Eu balancei a cabeça e virei o menu circular novamente com a ponta do meu dedo. O ícone girou lentamente, o que me faz pensar que é feito com grande detalhe. Mesmo que eu não veja o ícone, acho que posso enviar uma mensagem ao abrir o ícone de comunicação. Eu escolhi a mensagem da terceira parte, em um subícone. Não existem novas mensagens nessa janela, o que significa que o conteúdo da caixa de entrada foi completamente apagada. Em outras palavras, a lista de amigos também está vazia. Liz e Silica não estão lá. Kirito, eu não posso enviar uma mensagem. A lista de amigos também está totalmente vazia. Alice, nem tudo está perdido, ainda tenho algo sobrando. A minha armadura ainda está intacta. Erguendo a mão esquerda e golpeando sua armadura dourada com sua mão direita. As 3 roupas que Lisbeth fez de materiais raros, junto com suas habilidades, foram obtidas a partir de um labirinto que tinha um alto nível de dificuldade em Aincrad. Se a armadura permanecer intacta, as armas que estão desbloqueadas também servirão. Abri a aba de itens imediatamente. O número de itens disponíveis também é exibido. Os ícones mostram o exterior dos itens em linhas de caixas, que são mais fácil de se ver, mas o problema é que existem apenas 2 ícones grandes. Entre um deles está a minha espada de uma mão Black Belt que comprei na loja de Lisbeth, e a espada de ouro Excalibur. O resto desapareceu sem deixar vestígios. Kirito, eu só tenho minhas espadas. Erguendo o rosto, Asuna também olhou para a tela dos itens e disse: Asuna, eu só tenho meu florete a minha varinha. Alice, apenas minha espada e um escudo. Kirito, deveria haver outras armas, mas por que apenas nossas armas favoritas? Quando perguntei, Alice respondeu de ombros. Alice, talvez porque sejam seus objetos favoritos. Restam apenas 2 kits de longa duração, o resto se foi. Asuna, bem, ainda acho que esse é um fenômeno artificial, algum tipo de bug ou acidente, e ainda tenho minhas armas favoritas. Mas eu não posso deixar assim. Kirito, se for esse o caso, vou selecionar a espada que eu normalmente uso todos os dias, que são registradas diretamente no meu submenu. O ícone da espada desapareceu do armazém e seu peso apareceu nas minhas costas em um piscar de olhos. Kirito, uou! Asuna, isto não está certo. Uma carga muito pesada de repente atingiu em mim de volta, até meus joelhos cederem. Mudei minhas mãos para me segurar em algo, senão eu iria cair feito uma pedra. Eu ouvi os gritos, olhei para cima, estava segurando o cinto de Alice com minha mão esquerda e o de Asuna com minha mão direita. Realmente um homem não deveria fazer algo assim. Kirito, nossa, perdi um pouco das minhas forças. Mas as 2 garotas continuaram gritando. Eu me levantei, meu corpo pressionando meu joelho esquerdo no chão em vez de fazer com meus quadris. Eu solto os cintos das 2 meninas e empurrei meu corpo para frente. Kirito, não consigo me levantar, o peso da minha amada espada é incomum. Um ícone vermelho apareceu no lado direito da minha barra HP. Eu entendi imediatamente, isso é muito pesado. Asuna, mas por quê? Asuna respondeu depois de fixar o cinto. Asuna, entendo. É porque seus status foram zerados, o peso dos seus equipamentos também foram afetadas, a espada foi feita por Liz Chan, não é verdade? É natural que de repente você não possa levá-la com esse status. Kirito, então se eu deixar, não posso usá-la. Enquanto protestava, dei uma olhada na minha tela de status. Há 2 ícones que parecem estar ligados ao peso. As palavras peso das ferramentas e peso padrão devem ser o peso dos equipamentos e objetos. A quantidade de peso que pode ser carregada no armazenamento foi de apenas até 30% e o medidor de peso do equipamento era vermelho de 100%.
O peso de uma espada lendária como a Excalibur no armazenamento é equivalente a 30%, mas seu peso quando é invocada excede meu limite atual. Kirito, portanto, não há armas que possamos usar. Em outras palavras, não teremos defesa se formos atacados por monstros. Asuna concordou como uma expressão séria. Asuna, é verdade, e também é possível que as habilidades mágicas também foram reiniciadas. Asuna olhou em volta como se a sua alma tivesse desaparecido, mas depois disso ela mudou rapidamente o menu circular. E então abriu a janela de habilidades de lá com o dedo e prestou atenção. Kirito, o que é de errado, Asuna? Mas a garota Ondine não respondeu, apontando para a janela com o dedo instável. Alguns segundos depois, parecia que faltava algo. Respirando profundamente. Kirito, o que aconteceu? Eu disse pressionando meus joelhos no chão. Asuna sorriu para mim amargamente. Asuna, a minha habilidade, Berserk Curandeira. Asuna, eu não a tenho mais, e nem as minhas habilidades mágicas avançadas. Asuna olhou para mim novamente e disse. Asuna, então, Kirito com você não será capaz de carregar essa espada, devolva ao armazenamento o mais rápido possível. Kirito, eu sei, tentei me levantar novamente com minha espada Black Belt e endireitei minhas costas, mas meus joelhos tremeram novamente e meu corpo não conseguia se levantar. Asuna e Alice olharam para mim e suspiraram repetidamente. Uma pequena janela apareceu à minha direita. Kirito, minhas habilidades estão aumentando. O nível de habilidade subiu 1 ponto. Eu li a mensagem e pisquei. Parece que o sistema de habilidades é como o Alô só pode atender às condições que geram a oportunidade de agregar o valor de uma habilidade. Força é importante, embora possa ser mesmo a expansão de auto-habilidade em Sal na qual poderei carregar cargas pesadas. Em outras palavras, enquanto eu continuar a segurar o peso de minha amada espada, o nível de força também continuará a aumentar e, posteriormente, o ícone vermelho vai embora, mas não sei se essa mudança leva minutos ou horas. Não fui infantil e segui o conselho da Asuna. Eu abri a tela de menu do círculo roxo, toquei e soltei a minha espada, Black Belt, no ícone de armazenamento. Quando o peso foi embora eu levantei minhas costas imediatamente. Meu nível aumentou. Depois de entender isso meu corpo ficou mais forte embora seja apenas uma ilusão. Olhei para o rio silenciosamente Kirito, e agora, para onde nós vamos? Embora eu também me preocupe em ir para a floresta sem arma, não posso ficar perto do rio o tempo todo. Comecei a caminhar ao longo da margem do rio, onde havia muitas rochas grandes e pequenas. De repente, o menu do círculo da cor roxa apareceu em minha frente com uma pergunta a aceitar, com o ícone, sobre criar um grupo e imediatamente apertei para a criação do grupo 3. Selecione os ícones de Asuna e Alice. Depois de que aceitei, novas barras apareceram no canto superior esquerdo. A estrutura da tela é basicamente semelhante a Sal, Alô e GGO, o que significa que o mundo ainda é baseado em Vrmork Asuna. As barras HP e MP estão bem, mas este TP e SP. Asuna murmurou enquanto caminhava. Chegamos na frente da floresta na qual tinha árvores caídas, mas o que era bom já que nos dava um amplo campo de visão, e isso evitaria um ataque repentino de um monstro. Tentei abrir o ícone do mapa enquanto pisava nas raízes do árvores no solo, mas como esperado, o mapa era apenas visível em torno da minha localização atual. Parece que os dados de mapa também foram apagados. Será um problema, não sei se a área circundante é o território onde ninguém alfeia ou outra coisa, mas pelo menos sabemos que estamos indo para o norte, para o topo. Eu caí várias vezes, mesmo caminhando com cuidado, porque o terreno era muito acidentado. Muitas das árvores e raízes caídas, com muitos buracos no chão, fomos caminhando ao longo dos 50 metros e finalmente fomos bloqueados por uma pilha de madeira de pelo menos 3 metros. Alice, já que não podemos mais voar, então não há escolha a não ser escalar. Kirito, que ótimo! Quando eu era pequeno, uma vez eu escalei uma parede, me lembrei de quando eu estava no Salma Park na cidade de Kavagou com minha irmã. Asuna, talvez. Asuna tocou a parede com a mão direita e eu bati nela com o pé direito. Uma janela apareceu com o efeito de balanço.
Asuna, olha, essa madeira, ela realmente pode ser carregada no armazenamento. Eu vi a madeira sob meus pés brilhando em azul e desaparecendo. Kirito, uau! A base da parede estava desaparecendo e eu não conseguia mais reter a estrutura. Um tronco caiu logo em cima da minha cabeça e, em seguida, sobre o chão. Asuna, com licença, Kirito-kun. Asuna e Alice me empurraram para longe da pilha de madeira. Nós três começamos a bater na madeira e colocá-la no armazém e ela desapareceu completamente em alguns segundos, mas o peso do equipamento também aumentou para 90%. Não pode ser evitado, não há escolha a não ser usar nosso físico. Felizmente a parede que tivemos que subir não era tão alto. E finalmente uma ótima paisagem apareceu na nossa frente. Asuna, Asuna respirou fundo. Não sei dizer se foi de alívio ou fadiga. A cabana cheia de memórias está logo no meio desta floresta. A parede esquerda foi danificada devido à queda e estava rachada. O teto tem um grande buraco no meio. Parecia que o quadro da janela estava rachando como se um espírito maligno tivesse entrado. Certamente o fato de que esta casa caiu de uma altura de 10.000 metros sem sofrer danos mais graves é um milagre. Primeiro o rio e as árvores da floresta amorteceram seu impacto. Então Asuna correu de repente, Alice e eu a seguimos. Alice parou na frente para o terraço da cabana, tentando dizer algo para Asuna, que olhava para sua casa em silêncio. Alice, Kirito, é possível consertar esta casa. Kirito, mesmo se for reparada. A casa de um jogador é um objeto que pode ser danificado, não deve ter muita durabilidade. Eu respondi, olhando para Asuna e batendo nos degraus do terraço que tinha dobrado porque estavam quebrados. Mas assim que olhei para a janela, se for Elo, apenas o nome do jogador pode ser visto na janela. Na janela grande, no andar de cima estava a cabana e Chichijo, com o nome dos proprietários Asuna e eu. Logo abaixo disso está uma barra pontilhada. O número a ser a amostra é 4713/12500. Deve ser a durabilidade da cabana. 4700 parece ótimo em comparação com meu HP, que foi reduzido pela metade, mas ainda é um terço do total. Além disso, o número atual foi reduzido para 4712. Aparentemente, se a própria estrutura for danificada, a quantidade de durabilidade continuará a diminuir também. Diminuirá 1 ponto a cada 10 segundos, o que significa que há 47.700 segundos para zero. O relógio inferior mostrou 3 sequências. Em outras palavras, se alguma coisa acontecer a esta cabana, ela perderá seu tempo de durabilidade depois de amanhã por volta das 6:30 da tarde. Asuna, que olhou para a janela esquerda, também veio para a mesma conclusão e murmurou: Asuna, vejo vocês amanhã de manhã. Ela disse isso com uma voz rouca. Mas desta vez a voz calma de Alice esfriou minha frustração. Alice, nessa janela, não há uma opção para consertá-la. Na parte inferior está escrito informações, transação, reparação e destruição. Depois de me sentir bastante aliviado, pressionei o botão reparar enquanto me certifiquei de não cometer um erro ao pressioná-lo. Infelizmente, o milagre de que a casa quase destruída voltasse ao normal não aconteceu. Em vez disso, uma notificação apareceu. Para melhorar este edifício, habilidades de carpinteiro são necessárias. Novato para reparar este edifício, os materiais necessários não são o suficiente. Para completá-la, você precisará de umas 162 de super madeira, umas 75 das bordas de madeira, 276 de estrutura de ferro, 465 dos pregos de aço, 30 de chaminé de aço e 24 de vidro fino. A mensagem que apareceu em sequência me fez abrir a boca. Kirito, 162 de madeira. Asuna, antes de qualquer coisa, qual é a habilidade de carpinteiro? Como você pretende construir esta casa sozinho? Asuna disse isso, parecendo desapontada. Kirito, entendo, eu acho que a cabana do jogo não é pública. Alice, este mundo é realmente um jogo diferente. Alice criticou, sacudindo o dedo na janela. Asuna, mas eu entendo o que tenho que fazer.
Se eu reunir os componentes posso consertar a cabana que eu tenho as habilidades de um carpinteiro, posso melhorar esta casa. Kirito, então não há tempo para desistir, certo? Então vamos começar. Asuna, sim, é verdade. Mais surpresa do que eu, Asuna se decidiu rapidamente e se moveu, olhando para a mensagem na janela. Você só precisa se lembrar do tipo e número necessário de componentes. Antes de tudo, são necessários 162 pedaços de madeira, mas acho que é mais fácil de coletar se trouxermos logo. Kirito, nesse caso, teremos de começar a repará-la rapidamente. Não sabemos quanto tempo vai demorar, Alice, sim. Asuna, mas antes disso, vamos retirar a madeira que está armazenada o mais rápido possível e reduzir a carga do equipamento. Antes que eu pudesse falar com ela, Asuna já havia feito isso. As 3 toras de madeira caíram na frente da cabana. Alice e eu também pegamos madeira no mesmo lugar. Eu estava ansioso para deixar minha amada espada fora de estoque, embora haja uma possibilidade de ser roubado. Quando o armazenamento estava completamente vazio, eu fui até a cabana meio danificada. Eu coletei as toras e colocamos no armazenamento. Eu enchi e corri para deixá-los no lugar. Depois de repetir 5 vezes, a frente da cabana estava cheia de pilhas de madeira. Como não havia outra opção, coletei partes das árvores caídas e empilhei em um lugar vazio. Se este fosse um mundo real, pareceria pesado sem a máquina, mas esta é uma tarefa que não pode ser evitada. Avatares no mundo virtual não se sentirão cansados se apenas mover. Nós 3 ficamos quietos enquanto trabalhávamos por 20 minutos, movendo árvores caídas. Kirito, bem, são 15 montanhas de madeira e cada uma com 10 peças, assim são 115, Isso não suficiente. Asuna, não é o suficiente? Os ombros de Alice se moveram, seus olhos olhando ao redor da floresta. Asuna, mas ainda tem muitas árvores lá, se cortarmos, podemos conseguir. Alice. Não, isso não é tão fácil. Kirito, antes disso, Asuna, qual é o nome da madeira? Asuna. Asuna inclinou a cabeça e tocou um pedaço de madeira próximo. Saiu da janela e a expliquei. Em seguida, ela leu as informações. Asuna, a madeira é chamada de Negorimatsu. Se esta árvore se chama de Negorimatsu. Asuna esfregou a casca áspera com a palma da mão. Kirito, não é tão ruim, mas acho que esta árvore é adequada. Será um bom pedaço de madeira se cortarmos. Alice, tem árvores que se parecem com as da floresta de Hult. Um nome que soava familiar saiu da boca de Alice. Ela mesma se sentia nostálgica, mas rapidamente ela continuou com a explicação. Alice, bem, esse é o nome da madeira, é a madeira que nós precisamos. Talvez não possa ser considerado o material necessário para reparar a cabana, precisamos do tipo de madeira que eles disseram. Asuna, não há serras ou picadores de madeira neste mundo. Eu não tinha ouvido falar de um picador de madeira e eu surpreso quando Asuna disse isso, mas eu a deixei sozinha e acenei rapidamente minha cabeça. Kirito, bem, não há nada como esse tipo de máquina neste mundo. Se você precisa de uma ferramenta, você tem que criá-la com madeira. O processo do trabalho deve ser como forjar ferro em sal, suponho. Com uma cara surpresa, Asuna viu as montanhas de madeira. Asuna, o único problema é esfregar a madeira com ferramentas para fazê-la suave. Não temos esse tipo de ferramenta, de onde vamos tiramos? Kirito, sim, Asuna, todos os dias, contamos com sua habilidade de navegar. Se há uma emergência, não há nada com que a Yui-chan possa fazer por nós. O rosto de Asuna parecia preocupado. Asuna, ainda não conseguimos entrar em contato com Yui-chan. Kirito, eu pensei que o próprio sistema de fada em Alo é inválido, talvez porque Yui estava com Liz, e ela não conseguiu se conectar ao servidor. Rosto de Asuna ficou sombrio e eu rapidamente adicionei. Kirito, mas o hardware da Yui está no meu quarto, então não há nada de ruim que vai acontecer com ela. Se você estiver preocupada, então eu irei sair e vou verificar seu status. Asuna, não precisa. Yui-chan está com Liz e a Silica-chan. Depois de falar, Asuna bateu na madeira ao lado dela.
Asuna, faremos o que pudermos. Kirito, eu queria que fosse assim tão fácil. Alice riu sem jeito, e levantou a madeira áspera de Megurimatsu com a mão esquerda e a empurrou. Kirito, não estou familiarizado com o trabalho de carpintaria, mas quando fugi da Catedral Central à floresta de Huolich, lá construí minha própria cabana com a ajuda do velho Garita. Embora no momento não fosse muito bom, acabei de trabalhar de diferentes tipos, de madeira, galhos, couro e madeira. Me lembro de estar muito ocupado com várias ferramentas. Abaixei minha cabeça um pouco quando vi Alice explicar as ferramentas com os movimentos de suas mãos. Eu descobri sobre isso depois da batalha contra a administradora e a Guerra Mundial Estrangeira. Alice foi ferida e fez uma cabana na floresta perto da cidade de Huolich. Ela disse que cuidou de mim por 6 meses. Naquele momento, imagine o que tipo de condições havia e como alguém seria mantido com ela era algo difícil de colocar em palavras. Embora as ferramentas que Alice explicou sejam difíceis de imaginar, Asuna parecia ter pensado nisso. Asuna, isso é um facão, uma ferramenta que usamos para refinar madeira no exterior. No Japão, temos ferramentas agrícolas que eles usam couro, que tem um cabo longo. Alice, então você precisa fazer ou comprar um facão, mas você também precisa de outras ferramentas para fazer isso. Bem, não consigo ver uma cidade ou algo por aqui. A guerreira de cabelos longos azuis franziu a testa enquanto ela continuava a apertar o Megurimatsu com os dedos. Kirito, muito bem, se você precisar de uma faca longa, eu posso fazer isso. Eu sorri confiantemente com aquela frase, mas Asuna disse de repente. Asuna, espera um momento. Ele gritou e correu para a cabana danificada. Voltou depois de 10 segundos, balançando a cabeça lentamente. Asuna, se o armazenamento doméstico estiver bom, isso significa que uma faca ainda está lá, mas se for o mesmo que nosso armazenamento de conteúdo vai estar vazio. Kirito, ok. Asuna, os móveis ferramentas da cabana desapareceram, mas alguns itens que comprei ainda estavam intactos. De repente eu me virei para ver outra coisa. 4 espadas, uma varinha e um escudo estão próximos às montanhas de madeira. Eu imediatamente corri e toquei o cabo da minha amada espada Black Belt. Fim do capítulo. Bem galera, foi isso, espero que vocês tenham gostado. Bom, o próximo capítulo não vai ser tão interessante quanto foi nesse vídeo, mas eu vou dizer uma coisa sobre o próximo capítulo.